Qual que é o vídeo de hoje mesmo? Talento não basta, tem que ter disciplina. Não. Não é não? É sem disciplina. Ah, é, talento não basta sem disciplina. Qual que é o vídeo de hoje mesmo? Talento não basta sem disciplina. Talento não basta sem disciplina. Poucos jogadores foram tão talentosos quanto Neymar. Desde cedo, ele foi chamado de gênio, futuro sucessor de Pelé e também um possível melhor jogador do mundo. Mas o que acontece quando o talento ele não é acompanhado de disciplina? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, o preço que o Neymar pagou e ainda paga por não ser uma pessoa disciplinada. O Autodisciplina começa uma nova série que se chama O Preço da Falta de Disciplina. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história de Neymar e o que isso implicou na vida dele e na sua trajetória enquanto jogador de futebol. E o meu nome, como você já sabe, é Juan Hernandes. Esse é o canal Autodisciplina e Liberdade. Bora fazer o nosso melhor. E como foi a ascensão de Neymar? Desde o Santos, Neymar já se mostrava na base um jogador diferenciado. Dribles, gols e carisma. Ele tinha tudo isso, ele tinha um grande repertório enquanto jogador, apesar de ser um menino franzino. Os olhos do mundo já se voltavam para ele, mesmo estando só na base e ainda sendo uma criança, pré-adolescente. Após ser campeonista pelo Santos, conquistou vários campeonatos paulistas, Copa do Brasil, Libertadores e disputou o Mundial de Clubes. Neymar foi contratado pelo Barcelona. Lá ele jogou ao lado de Messi, Suárez, aquele grande time de 2014-2015 do Barcelona, conduzido aí pelo Luiz Henrique, grande treinador que hoje está no PSG. O talento estava lá. Neymar conquistou vários títulos, sendo campeão da Champions League, campeão mundial de clubes, além de ter sido finalmente convocado para a seleção brasileira, para aí sim disputar a Copa do Mundo de 2014 também. Naquele ano ficou muito claro que o talento de Neymar era absurdo, tanto que ele foi indicado para ser bola de ouro, disputando e acabou perdendo para o Messi naquele ano. Porém, já ficava claro naquele período que faltava algo essencial na carreira do Neymar, que era o quê? A disciplina e o comprometimento para ele poder se manter no alto. Qual era o inimigo interno de Neymar? Percebam, enquanto Messi, Cristiano Ronaldo, Modric e outros jogadores de alto nível, até mesmo o Hulk, que está no Atlético Mineiro, e o Ricardo Oliveira, que também foi do Santos durante muito tempo, focavam na carreira, com bastante disciplina, rotina e hábitos que os consolidavam como sendo grandes jogadores, o Neymar infelizmente passou a ser pauta de revista por outros motivos. Quais eram eles? Polêmicas, festas, lesões. As lesões, evidentemente, umas por conta das várias firulas que ele fazia dentro do campo, entretanto também por motivo de displicência e descuido da própria carreira. Neymar sempre numa vida regada a álcool e várias baladas, vários parças, ele se denominava assim. Isso acabou tirando o foco dele muito cedo, até porque ele começou a ganhar dinheiro muito cedo também. Talvez não tenha tido aí uma base familiar tão importante para poder o manter com essa carreira focada e essa rotina de treinos que os outros tiveram. E diante dessa turbulência inteira, o que a gente acabou assistindo do Neymar? Acabou não sendo decisivo em Copas do Mundo, em momentos de Champions League, principalmente com o PSG, após ele ter se transferido do Barcelona para lá para ser protagonista, não conseguiu levar o time nas costas. O PSG desembolsou um valor muito alto para ter o Neymar no seu time. E ao lado dele tinha lá, evidentemente, o Mbappé, só que porém o Neymar não conseguiu ser protagonista. Já chegou causando problema com o Cavani à época. Ali ele já demonstrava que ele não era um líder nato, que ele tinha um problema de disciplina e foco para poder lidar com questões que eram totalmente voltadas para um grande jogador que ele tinha talento para ser. A gente observa então, na Copa do Mundo de 2018, o Neymar não conseguiu ser protagonista, onde o Brasil contava muito com ele. Ali se esperava o grande auge do Neymar, só que porém ele não conseguiu, junto com o Tite, conduzir a seleção brasileira além das quartas de final daquele ano. O Brasil caiu para a Bélgica e o Neymar ele se tornou pauta da Copa do Mundo por firulas, por ser um jogador que era extremamente reclamão, extremamente firulento, e que não tinha a capacidade de definir jogadas. Enquanto Messi conduzia a Argentina para quase a final da Copa do Mundo daquele ano, Neymar infelizmente fez com que o Brasil caísse e não fosse aquele grande líder que a gente esperava. E a gente relembra uma frase do René Simões, que foi treinador, salvo engano, do Ituano em 2010, que disse que o Neymar ele tinha um grande talento, ele era simplesmente um diamante bruto que devia ser lapidado naquele momento, porém que se viu um monstro sendo criado quando ele desrespeitou o Dorival Júnior, o treinador do Santos de 2010, ao tentar o substituí-lo. Extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar.
Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. E aí a gente, infelizmente, viu isso se consolidando parcialmente, apesar de ele não ter sido um jogador mediano e fraco. Só que o potencial do Neymar foi atrapalhado pela sua falta de disciplina e foco em momentos decisivos das partidas. A gente tem que entender que a disciplina não é só treinar, é manter o foco, os hábitos e a mentalidade de atleta de elite, coisa que infelizmente o Neymar não teve. E aí, talento desperdiçado? Neymar poderia ter disputado várias bolas de ouro, poderia ter sido protagonista em Copa do Mundo, apesar de eu achar que ele foi protagonista em 2022 e jogou muito bem, e o seu entorno não ajudou. Porém, ele é lembrado mais por lances isolados, por lances de firula mesmo, ao invés de ser um protagonista para grandes conquistas. E o Neymar, ele poderia ter sido o maior jogador depois do Pelé, gente, se ele tivesse disciplina, se ele tivesse hábitos consolidados. Entretanto, conforme eu já disse, ele é lembrado mais por lances isolados, mais pelas polêmicas extra-campo que ele se envolve diariamente. O Neymar, recentemente, ele sofreu lesões com o Santos e ele foi curtir um carnaval. Ele se lesionava lá na Europa, ou então nos países árabes, e ele vinha para o Brasil para poder supostamente fazer tratamentos. Ele era visto em trio elétrico, dançando e indo até o chão com a suposta lesão. Então o que a gente viu do Neymar era uma falta de compromisso e comprometimento de fato. Eu sou um admirador do talento do Neymar, mas a pessoa Neymar enquanto atleta, se você comparar com o Cristiano Ronaldo, Messi, Modric e outros tantos jogadores, a gente não consegue realmente dar para ele o mérito que ele deveria ter. Então é esse o Neymar que a gente conheceu e são essas as consequências da falta de disciplina e mentalidade focada de um atleta de elite. Para concluir aqui esse tópico, é só a gente pensar nas estatísticas dele para poder consolidar como um grande jogador. O Neymar não teve bola de ouro, ele não tem nenhum. Ele não tem nenhuma Copa do Mundo. Vários jogadores grandes também não tem, mas ele, por ser da seleção brasileira, isso acaba pesando bastante. E ele teve passagens frustrantes e manchadas nos clubes nos quais ele jogou. Por exemplo, ele foi dispensado do Al Hilal praticamente e veio jogar no Santos, porque não teve nenhuma proposta de futebol europeu. Lá na Europa ele já não vem ele com esse potencial todo, e ele tinha 31 anos para 32, hoje ele está com 33. Ele acabou causando uma frustração até mesmo nos fãs, assim como eu, enquanto jogador. Talento é dom, a disciplina ela acaba sendo escolha. Se recordem do livro Mindset que já foi indicado nesse canal, a gente fez até um vídeo isolado sobre isso, dos 5 livros, para você aumentar a sua disciplina. A carreira do Neymar nos ensina uma coisa muito maior que o futebol. O talento é um presente, só que a disciplina ela é uma escolha diária. E é essa decisão que constrói legados duradouros e notáveis, tais como Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, só no campo de futebol. No campo esportivo em si a gente tem mentalidade mamba, vídeo que a gente já fez aqui, Kobe Bryant, Michael Jordan e Michael Phelps também. Além de vários outros atletas. Já a carreira do Neymar, ela nos mostra o outro lado. O que a falta de disciplina é capaz de fazer com o talento. Destruí-lo praticamente para poder limitar uma pessoa e fazer com que ela não alcance o seu potencial máximo. Portanto, o que a vida do Neymar nos mostra é que sem disciplina, até o maior dos talentos acaba se perdendo, acaba sendo destruído. E é exatamente isso que essa série que nós estamos trazendo aqui agora, do Autodisciplina e Liberdade, vai te mostrar. O que acontece com os atletas quando eles deixam a disciplina de lado. E você, o que acha? O Neymar, com seus 33 anos, ainda pode nos surpreender? Ou não? Ficou marcado aí como um jogador que realmente perdeu o seu potencial por conta da ausência de foco e disciplina. Comenta aqui embaixo, porque eu quero interagir com vocês. Pode ser comentários defendendo ou não, o intuito realmente é colaborar com esse vídeo. Vamos criar um movimento aqui de interação. Na próxima semana, nós vamos trazer um caso que vai te surpreender. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder. Eu conto com vocês. Chegamos ao final de mais um vídeo. E como eu sempre digo, autodisciplina é liberdade. E ela começa quando você entende que o seu sucesso só depende de você. Até o próximo vídeo, pessoal.